Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e vamos para mais um giro de notícias. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar mangás, quadrinhos, livros e acessórios e fechando a sua compra com o cupom ganha 5% a mais de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então março foi um mês bastante atribulado de notícias, mas provavelmente a notícia mais relevante que a gente teve durante o mês foi a notícia de que os livros da Agatha Christie e alguns outros autores teriam algumas passagens reescritas para evitar as passagens que são problemáticas, sejam elas racistas, xenofóbicas ou misóginas. A notícia diz que a editora britânica HarperCollins, que é quem publica a maior parte dos livros da Agatha Christie, estaria trabalhando em uma nova edição dessas obras, na qual as passagens com descrições, insultos ou insinuações racistas seriam reescritas. Então a gente teria uma edição dos livros da Agatha Christie meio que revista com a nossa contemporaneidade para retirar essas passagens. E não apenas termos racistas, mas também misoginia ou xenofobia. E não apenas a Agatha Christie passaria por esse processo, mas também outros autores, como é o caso do Ian Fleming, dos livros do James Bond. Então eles também passariam por esse processo de fazer uma curadoria dos seus termos utilizados na obra e das suas passagens, eliminando essas partes racistas ou com problemas. A parte curiosa dessa notícia é que, obviamente, ela reflete quem se pronunciou foi a HarperCollins britânica, mas a parte curiosa é que a empresa que detém os direitos, da produção literária da Agatha Christie, a Agatha Christie Limitada, que é tocada por um bisneto da autora, não veio a público se pronunciar sobre esse aspecto. Então, basicamente, a HarperCollins falou: oi, valeu, a gente vai ter uma edição revista e quem detém os direitos mesmo ainda não teve nenhum pronunciamento afirmando se isso realmente vai acontecer ou não. Essa notícia abriu um amplo debate nas redes sociais sobre revisionismo histórico de autores e de obras, então a gente provavelmente vai ver a discussão disso acontecendo no decorrer do ano como um todo, até porque não dá para ficar apenas em um autor, né? A gente vê que isso vai provavelmente desencadear para outros autores antigos, então é uma discussão que a gente vai acompanhar muito de perto agora em 2023. Particularmente, eu acho essa notícia extremamente perigosa, primeiro porque passa a impressão de que nós, enquanto sociedade, sempre fomos antirracistas e preocupados com misoginia, com LGBTfobia, o que não é verdade, e também implica uma razão moral em autores que na sua época não existia. Obviamente, o racismo sempre foi errado, mas essas passagens elas refletem um pensamento daquela época e são muito importantes de uma maneira histórica para você entender que questões um determinado autor, como por exemplo a Agatha Christie, era mais progressista ou menos progressista, ou então como os livros do James Bond mesmo refletem o que é o conceito, o estereótipo masculino ideal de sua época. Então o livro não apenas é uma obra de entretenimento, mas também tem seu valor histórico para a gente entender como a sociedade era naquela época, na época daquele autor. Então fazer essa limpeza nessas obras, tornar ela mais como um viés aceitável para hoje em dia, é algo extremamente perigoso. Como se não bastasse, também no mês de março a gente teve uma notícia referente a como a censura de livros nos Estados Unidos, particularmente, ela está maior. A Associação Americana de Bibliotecas divulgou que houve um aumento significativo nas solicitações de censura a livros no último ano, em 2022.
foram 1.269 solicitações, quase o dobro do ano anterior, com um total de 2.571 títulos objetos de censura em 2022. Essas denúncias que são protologadas para poder fazer a censura desses livros, elas são direcionadas principalmente a bibliotecas públicas e de escolas, bem como livros que são lidos, né, dentro da cadeia escolar, a escolha literária que é feita naquele período, e obviamente eles visam um objeto muito específico, que são obras de cunho LGBTQIA+, seja de autores LGBTQIA+, ou que falem sobre vivências LGBTQIA+, e também livros que debatam o racismo ativamente. Então, de autores e autoras negras falando sobre sua vivência, ou como particularmente o racismo está presente nessas obras e é discutido nessas obras. A diretora do Escritório de Liberdade Intelectual da ALA, né, a American Library Association, a Deborah Cardwell Stone, afirmou que essas impugnações elas vêm de grupos de censura organizados que exigem a retirada de uma longa lista de livros, ameaçando inclusive funcionários de bibliotecas, seja com a perda do seu emprego ou então até mesmo com ameaças à vida desses funcionários. Então, não bastando eles solicitar a censura de determinadas obras, eles também ameaçam ativamente os membros da comunidade que são contra essa prática e defendem a literatura para todos. Realmente uma galerinha 10 de 10. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente teve uma notícia muito importante e interessante, que foi o lançamento do Functoon, que é um aplicativo de webtoons nacional. Ele foi lançado agora no mês de março e ele é dedicado à história de quadrinhos nacionais. Ele foi lançado numa parceria entre a editora Guará e a produtora Media Bridget, e a plataforma visa aumentar o acesso e a publicação de obras de quadrinhos brasileiros, atingindo um público amplo e interessado no setor. Uma parte interessante do Functoon é que uma parte do seu acervo vai ser tida como uma degustação, então você pode ler os primeiros capítulos gratuitamente, né, ter alguma ideia de como são algumas obras, porém ele tem um modelo de assinatura, então você pode assinar por R$ 9,90 ao mês, ter acesso a todo o seu catálogo. O mais interessante é que o Functoon ele tem 3 eixos de atuação, então o primeiro sendo o material original do Universo Guará, seleção de curadoria de editoras e grandes nomes do quadrinho nacional e independentes, com títulos de novos nomes do mercado também. Vale ressaltar que o Functoon está disponível para download Android e no iOS. Então vale dar uma conferida, tem movimentado bastante o mercado e é uma excelente oportunidade para descobrir novos quadrinistas ou quadrinistas já, né, de longa data aqui no Brasil e fomentar essa indústria que é tão importante. E nos Estados Unidos a gente tem o desenrolar de uma ação judicial contra o Internet Archive por conta da sua digitalização e empréstimo de e-books como uma biblioteca. Vale lembrar, o Internet Archive é uma instituição sem fins lucrativos que ela criou um método de empréstimos de e-book, ela não criou, né? Ela implementou um método de empréstimos de e-book digitalizados, porém ela vem sendo processada nos Estados Unidos por 4 grandes editoras. Então a gente tem a Penguin, a Hachette Book Club, a gente tem, se eu não me engano, acho que a HarperCollins também. Então são 4 grandes editoras americanas que se juntaram num processo coletivo contra o Internet Archive, acusando o Internet Archive de promover a pirataria das suas obras. As editoras acusam o Internet Archive de disponibilizar de maneira ilegal mais de 130 mil livros e, por conta disso, eles estão pedindo uma indenização no valor de $150 mil para cada título disponibilizado. A defesa do Internet Archive informa que eles trabalham numa maneira de empréstimo não muito diferente de uma biblioteca de verdade, portanto não faria sentido esse processo movido por conta de pirataria, e também ela reforça que
a boa parte desses títulos que ela está sendo cobrada de fazer essa pirataria, eles são títulos fora de catálogo, em domínio público, né? Algumas edições que já não tem como os leitores terem acesso, a não ser realmente pelo modo da biblioteca. O caso vem sendo visado como um teste muito importante de como seria a recepção a grandes bibliotecas de livros digitais, bem como a discussão sobre o uso da lei de direitos autorais, seja nos Estados Unidos ou seja internacionalmente, né? Como isso reflete para as editoras discutirem essa lei de direitos autorais. Infelizmente, no primeiro julgamento, o Internet Archive perdeu, ele vai recorrer, e a juíza determinou que fosse pago o valor de $125 mil às editoras e o completo encerramento desse sistema dentro do site, que já havia sido paralisado na época que começou todo esse processo legal. Então o Internet Archive perdeu como se fosse uma primeira instância, né? Os Estados Unidos não funcionam exatamente como a gente com primeira, segunda e terceira instância, mas eles perderam numa instância que eles ainda conseguem recorrer. Então eles vão continuar essa luta e provavelmente as editoras vão continuar exigindo o pagamento pela quebra dos direitos autorais dos seus livros. E por fim, uma notícia que deixou todo mundo muito triste, eu principalmente, foi o anúncio agora no final de março sobre o fim da Book Depository. Caso você não saiba, Book Depository era um site de compra de livros, quadrinhos e mangás, um acervo gigantesco que fazia o seu envio sem custos de frete para mais de 100 países diferentes. Então você conseguia localizar diversas edições, livros de vários países anglófonos. Então tinha uma excelente variedade. Foi a porta de entrada para muitas pessoas de títulos que ainda não haviam sido publicados ou nunca foram publicados aqui no Brasil. E isso de uma maneira muito mais tranquila. A compra era muito tranquila, o sistema de envio era super seguro, você tinha controle de todo o processo. Era uma plataforma extremamente versátil e muito boa para os consumidores. Mas aí agora vem as questões. A Book Depository, ela nasceu originalmente em 2004 e sendo fundada por 2 ex-funcionários da Amazon. Porém, a Amazon em 2011 comprou a Book Depository. E aí deixou a Book Depository operando meio como um braço à parte da Amazon, fazendo a sua própria gestão. Porém, ela chegou agora no fim do mês e falou, então, não vai rolar mais, acabou. A Amazon diz que o fechamento da Book Depository e de diversas outras vagas de emprego, cerca de 20 mil vagas de trabalho ao todo, né, entre a Book Depository e outras ações de demissão em massa que a Amazon tem feito, vai gerar a ela uma maior possibilidade de investir em novos projetos e ter outras mãos, mas não há nenhum retorno com o consumidor, do tipo, a gente vai matar o Book Depository e todo o catálogo vai ser migrado para a Amazon internacional ou algo do gênero. Então, essa medida pegou todo mundo meio de surpresa e é muito triste porque a gente vai perder o acesso a muitas obras. Ainda mais levando em consideração que são mais de 15 anos de atuação do Book Depository nessa venda para mais de 100 países. Obviamente aqui no Brasil eles tiveram alguns percalços por conta do frete, então teve alguns momentos que ela não conseguia enviar aqui para o Brasil, por exemplo, ou para outros países da América Latina, mas de modo geral sempre foi uma plataforma muito positiva para quem gosta de ler obras em outras línguas. Para quem ainda pretende fazer alguma compra antes da plataforma se encerrar de vez, ela está com vendas abertas até o dia 26 de abril, mas se eu não me engano ela não está atendendo o Brasil atualmente. Mas vai que esse vídeo chegue em alguém que não mora no Brasil. E meio que isso, março foi um mês bem pesado, né? A gente teve notícias muito ruins que mexem bastante com o mercado. Teve a notícia muito positiva do Functum, mas de modo geral as notícias elas são muito mais em questões de direito, ou de fechamento, ou de diversas outras problemáticas. E espero que agora no mês de abril a gente tenha um mês um pouco melhor de notícias. E não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.